Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada, belo amanhecer para todos nós, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por você me assistir, por você que está comigo. Algum talvez discorda de mim, mas não há importância, porque você não é obrigado a concordar comigo, porque você hoje discorda de mim, mas amanhã você vê que eu estou falando dentro deste livro. Você pode discordar, porque se eu falar para um crente, se eu chegar a falar para um crente dentro dessa verdade, ele vira meu inimigo. Eu tenho que concordar com os estatutos, com o movimento dele, da seita que ele segue. Mas se eu chegar e falar que não é assim, que esse livro diz assim, ele protesta, vai dizer que esse livro meu está errado, que na Bíblia do pastor dele não é assim, que eu estou interpretando a Bíblia errada e me deixa de lado. Eles querem aquilo que eles pensam. Então, você não é obrigado a pensar como eu, agir como eu, ser como eu. Mas pelo conhecimento que eu tenho, eu prego aquilo que está aqui dentro. Eu vou por este livro. Mas o tema da mensagem que eu tenho, como é Páscoa, nós estamos na semana da Páscoa, os gentios não tiveram Páscoa. A Páscoa foi para os judeus. Esse é o tema da mensagem. A Páscoa não é para o gentio, sim para o judeu. Deus nunca teve compromisso com o gentio na velha aliança. Deus passou a ter contato com o gentio através do apóstolo Paulo. Porque antes Deus não tinha, Deus nem queria, nem mesmo o próprio Jesus. Senhor, essa mulher, ela era cananeia, de Canaã. Despede, Senhor, essa mulher que vem chorando, gritando, pedindo, lamentando sobre a sua filha que está enferma. Despede, Senhor. Os apóstolos ficaram incomodados e Jesus nem sequer olhava para trás. Olhava para aquela mulher. Jesus deu uma palavra dura para aquela mulher. Eu fui enviado somente. Isso está no capítulo 24 de Mateus, versículo 15. Eu fui enviado. É o capítulo 15, versículo 24. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, então ele não tinha compromisso. Ide, no capítulo 10, e versículo 5, 6 de Mateus. E de pregar o evangelho, e não andei pelo caminho do gentio. Quer dizer, olha, tá vendo como é que é? Jesus veio, não, Jesus veio para todos. Não veio para todos. Ele diz, não andei pelos caminhos do gentio, e nem entrei em aldeia de samaritano, que também era fora, era um povo diferente. E de somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, então, a Páscoa, para que você saiba, ou talvez você tem tanto tempo dentro da denominação, você não sabe o que é Páscoa. Por isso que o título da mensagem é Páscoa, gentil ou judeus? Bom, sabemos nós que quando o povo, naquela noite, Deus disse para os judeus, os hebreus que estavam no Egito, matam um cordeiro. A carne, come a carne assada, não cozida, assada. E pega o sangue, passa nos batentes das portas, nos portais, porque à meia-noite o anjo da morte vai entrar e todos os primogênitos serão mortos.
E isso aconteceu. Os hebreus fizeram conforme a palavra de Deus dita por Moisés. E naquela noite houve aquela mortandade, como vocês sabem, que todos os primogênitos morreram. No dia seguinte, eles saíram. O faraó mandou que eles saíssem rápido do Egito. E eles saíram do Egito. E eles comeram aquela carne. E toda doença que tivesse eles saravam de qualquer enfermidade que tivesse. Então, que foi o exemplo? Eles saíram depois de um ano que eles tinham deixado o Egito. Deus veio e falou: Moisés, lembro-me que faz um ano que vocês saíram do Egito. Então, agora, lá está no capítulo 12 de Êxodo. Agora vocês vão comemorar a saída. Uma vez por ano, vocês vão relembrar esse dia. Vocês vão comer um cordeiro com erva amarga, simbolizando o sofrimento que vocês tiveram no Egito, com um pão sem fermento, sem mistura, e com vinho, que era a bebida predileta, era como café para os brasileiros. Vocês vão fazer isso todos os anos, toda a data que batia um ano, você vai fazer. E essa festa da Páscoa, para que você não saiba, era 7 dias. E as famílias pequenas, talvez um cordeiro era muito grande para eles, eles reunia 2 famílias e participavam dessa festa. Então essa festa não era para gentil. E Deus ainda foi além. Nenhum estrangeiro, nenhum que não for hebreu, pode participar dessa festa. Bem claro. Então, por que esses movimentos religiosos, esses movimentos protestantes e esses movimentos romanos ficam fazendo uma coisa que não foi aceito por Deus? Deus não ordenou, não é ordem nem mandamento de Deus. Deus ordenou e deu esse mandamento somente para os filhos de Israel. Está lá no capítulo 12, versículo 42 e 43. Nenhum estrangeiro pode participar desse ato. Por que esse povo fica com essa festa? E não é, lá era uma vez por ano e era 7 dias em seguida. Uma vez por mês, enquanto a igreja romana, ela dá uma hóstia. Aquela hóstia é uma vez, sei lá se é por semana, não sei como é que é, mas eu participei dessa hóstia. E vem a igreja protestante e dá pão com suco. Então eles mudaram a verdade. O que Deus disse que não era para fazer esse ato, não era para passar longe deles, mas eles fizeram esse ato. E Jesus cumpriu, porque Jesus veio para cumprir, foi o que ele disse. 5,17 de Mateus. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei. Então Jesus, a última, por isso que aparece ali, Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14, última Páscoa. Por quê? Porque não ia existir mais Páscoa. Páscoa terminava ali. Jesus diz, a última Páscoa que Jesus fez, Jesus diz, vocês vão comer agora e beber somente no reino do meu Pai. Somente ali. Então, essa festa era uma festa judaica. Então, Jesus reuniu aonde? No templo? Em que lugar? Na praça? Em que lugar que Jesus reuniu? Numa casa. Essa festa era feita nas casas das famílias judeus. Eles reuniam e comiam, bebiam, festejavam aqueles dias dentro das suas próprias casas. Hoje esses camaradas
que faz esses movimentos religiosos aí, quer fazer dentro do local que chama de igreja, que igreja não tem nada. Aquilo não é igreja, aquilo apenas é um barracão, é um salão. Ali pode fazer baile, pode limpar, tirar aquelas cadeiras, pode fazer um baile de carnaval, pode fazer um show, pode fazer o que quiser, que aquilo Deus não conhece como nada. Porque a própria palavra diz que Deus nunca entrou, 17:24 de Mateus, nunca entrou. Não é que ele entrava e depois ele deixou de entrar. Deus nunca habitou num santuário feito por mão humana. Então aquilo pode ser bar, pode ser casa de prostituição, pode ser casa de jogo, pode ser cassino, pode ser o que for. Mas igreja não é, nunca foi, não é e nunca será igreja. Porque igreja são vida, que significa no hebraico, aliás, no hebraico não, no grego, sair para fora, sair do meio do judaísmo, sair do meio da lei de Moisés e vir para a graça de Cristo. Essa é a palavra igreja. Igreja sou eu sou a igreja. Como eu sendo igreja, eu posso entrar dentro de outra igreja? Isso não bate. Irmão, vamos na minha igreja. Mas como sou a igreja? Você é a igreja. Como é que eu vou entrar dentro de você? Essa que é a resposta que você tem que dar para uma pessoa. Quando uma pessoa do sistema te chamar você para ir na igreja, ele fala assim, escuta, eu sou a igreja. Você é a igreja? Então, como é que eu posso entrar dentro de você? Cabe. Essa conta não fecha. Como é que eu posso entrar dentro de você? Porque aquilo que você está me chamando aqui não é um barracão. Aqui pode ser um lugar qualquer. Qualquer nome que você quiser dar, você dá. Mas menos nome igreja. Mas voltando para a palavra Páscoa. Jesus mandou que fosse uma casa, preparasse uma casa para eles fazer ali o jantar. Porque a palavra, você olha no texto, está escrito ali, ceia e Páscoa. Por que ceia? Ceia é janta. Primeiro Jesus sentou na mesa e jantou com eles. Comer, beber, tudo. Depois simbolizou a Páscoa, simbolizando o seu corpo que seria partido, dividido para o seu povo. Então ali era um ato, nada mais do que isso. Mas ele não mandou que ninguém fizesse isso. Ele não mandou, vocês têm que fazer. Não, ele não mandou um mandamento. Porque se você olhar no capítulo 2 de Colossenses, versículo 14, 13, 14, 15, Jesus riscou, ele apagou todos os escritos, toda a ordem de mandamento que ele deu, ele riscou, apagou tudo. Acabou. A partir da morte de Cristo para frente, acabou tudo isso. Não existe mais isso. Não existiu mais isso. Foi apagado. Olha ali. Olha também em Efésios, também capítulo 2, versículo 14 também. Ele mandou, apagou e passou uma borracha. Ele riscou. Ele desfez tudo. Todos os mandamentos e ordenâncias, Jesus desfez na cruz. Então esse negócio de ceia acabou. Não existe. Mas vem a igreja, lá aquele movimento de Corinto, lá na Grécia, e fizeram uma festa que não tem nada a ver com ceia, ver o que falta na cabeça desses teólogos, desses grandes ensinadores, que se diz homens sábios, homens cheios de inteligência, vê a burrice desses homens. Que o que foi feito na Grécia era uma festa que eles davam de comer para as pessoas pobres, as pessoas necessitadas. Me parece que o título era Festa Águida. Era uma festa uma vez, parece que de tempo em tempo, não sei se era uma vez por ano. E o que o apóstolo Paulo ficou sabendo, quem chegava primeiro comia. Quando os demais chegavam, não tinha mais comida. O povo bebia até se embriagar, era vinho, bebia, estava caído pelo chão bêbado. Aquele povo comia de exagerado, tudo bagunçado. Paulo escreve uma carta, nem lá foi. Pensa que Paulo entrou lá no meio deles e fez um discurso, não.
Paulo mandou uma carta, capítulo 11, versículo 17. Por que vocês não lêem o versículo 17? 18? Por que vocês não lêem? Por que vocês pegam o 23 em diante? Porque eu aprendi do Senhor. Por que vocês deixam esses 5, 6 versículos para trás? Porque vocês sabem que não fecha, que isso não existe. Porque vocês são todos, o quê? Enganadores. Vocês querem que o povo acredite nas vossas mentiras, não no que está aqui dentro. Porque o apóstolo Paulo diz, eu não vos aprovo o que vocês estão fazendo. Porque, o apóstolo Paulo discordou. Porque o que vocês estão fazendo é heresia. O que é heresia, meu irmão? Está no versículo. Se olha lá no versículo 17, está heresia. E Paulo continua, então, chamando a atenção daquelas autoridades ali na cidade de Corinto. E lá no versículo 23, ele disse, porque eu aprendi. Paulo tinha aprendido. Ele sabia que na noite que o Senhor jantou com os seus apóstolos, primeiro ele jantou, esperou, foi tudo organizado. Depois ele simbolizou a Páscoa. Foi isso que Paulo estava dizendo. Ele diz, quem tem fome, come em casa. Espere um pelos outros. E aí esses cabeçudos, em cima das tribunas, diz, tá vendo, irmão? O apóstolo Paulo diz, você tem fome, você come na sua casa. E você tem que esperar, dar o pãozinho. Irmão, todo mundo pegou o pão, levanta o pão, vamos comer todo mundo junto. Mas isso é tolice. Isso é uma tolice que criaram dentro dessa Assembleia de Deus, dentro desses movimentos, todos esses movimentos aí protestantes são tudo iguais. Você não tem que esperar por ninguém. Aliás, isso nem tem que ser feito, que esse ato não existe. Então Paulo deu uma carta de repreensão. Ele diz, todo aquele que fazer isso indignamente será culpado do sangue e da morte de Cristo. E é vocês que fazem isso indignamente, porque vocês não são judeus. E nem isso vocês não param para pensar. O apóstolo Paulo foi bem claro, porque todo aquele que comer e beber indignamente, que é gentil, o gentil não podia entrar no meio dos judeus e participar desse ato. Se eles fizessem esse ato, eles estavam fazendo indignamente. Então foi isso que Paulo estava dizendo. Vocês pegam isso de uma forma completamente diferente, como ceia fosse. Ceia é uma janta. E nada mais do que isso. Jesus jantou e depois ceou. Olha lá, olha o texto dos 22 de Lucas, 14 de Marcos e 26 de Mateus. Você vai entender, meu irmão. Então, Páscoa hoje. A igreja romana faz essa festa, essa coisa tal, mas nem sabe o significado da festa que simboliza a saída do povo, do sofrimento do povo do Egito e nada mais do que isso. Meu irmão, vou ficando por aqui, eu termino, e se você tiver qualquer dúvida, só deixar aí os seus, escrito não, deixe aí seus comentários, e eu estarei respondendo para vocês. Curte e compartilhe, graça e paz para vocês e uma boa Páscoa.